chegando o Natal. Glória a Deus. Você crê que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Então vocês estão bem, porque eu também não creio. Até porque dezembro lá no Oriente Médio é tipo chuvas, né? Então não daria para fazer aquele caminho, né? Mas o importante é que ele nasceu. O importante é que ele veio. Não é lenda, é real. Cristo Jesus nasceu, cresceu. Assim como nós também precisamos crescer em Cristo. Crescer na graça, no conhecimento de Deus. Esse é o importante, ele veio. E você pode hoje ser abençoado grandemente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você crê no nome poderoso de Cristo, ele pode fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. Precisa crer, precisa confiar. O nosso relacionamento com Cristo é pela fé no Filho de Deus. O nosso relacionamento com Cristo é pela fé no Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo não é confundido. Quem crê no Filho de Deus é vitorioso. Em todas as situações da sua vida você é vitorioso. É o que está escrito. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nessa palavra? Amém. Eu também creio. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu queria conversar com você um pouco sobre um crente sedento, com sede de Deus. A fonte aonde você bebe mostra que sede você tem. A fonte onde você bebe mostra a sede que você tem. Se você bebe na fonte de águas vivas, então rios de águas fluirão. Se você beber na fonte de águas vivas, rios de águas fluirão. Vocês estão com medo de dizer por quê? Por que vocês estão com medo? Porque vocês aprenderam, irmão, nós aprendemos aqui. Rios de águas fluirão. É promessa de Deus. Por isso, a fonte para onde nós apontamos, para onde imos, de onde bebemos, mostra a sede que temos. Nós vamos tratar disso hoje, para a glória de Deus, eu creio. Curve a sua cabeça, por favor, irmãos. Pai eterno, nós, nessa manhã, Senhor, queremos te agradecer por esse dia precioso que o Senhor nos concedeu mais uma vez, Pai, para que nós possamos compartilhar da Tua palavra, sermos sarados pela Tua palavra, sermos lavados, Senhor, sermos animados pela Tua santa palavra, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra. Toma, Senhor, nas Tuas mãos o nosso coração nesta manhã, Senhor. Domina-nos pelo Teu Espírito, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Ó Deus, arrebata a nossa atenção para Ti, para a Tua palavra, Senhor, para que nada venha roubar do nosso coração esse tesouro precioso que é a Tua palavra. Nessa manhã, Senhor, nós Te rogamos, em nome de Cristo Jesus, sê conosco, Senhor, nessa manhã. Dá-nos sabedoria e discernimento, para que nós possamos compreender e entender a Tua grandeza, ó Deus. Coloca, Senhor, no nosso coração uma sede pelo Senhor, sede de Deus, pelas revelações de Deus, pelas grandezas de Deus, por aquilo que Deus pode nos dar. Ó Senhor, em nome de Jesus, concede-nos, ó Senhor, nesta manhã, a manhã abençoada pelo Teu Filho, Jesus Cristo.
Dá-nos força, ó Deus. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que nós possamos sair nessa manhã daqui edificados pela Tua palavra, Senhor. Edificados pelo Teu Espírito Santo. Cheios, Senhor, de esperança do Teu Espírito, ó Senhor. Porque nós cremos, ó Deus, que em Ti, Senhor, somente em Ti há glória e poder para arrebatar o nosso coração, para transformar a nossa vida e fazer-nos crescer na graça e no conhecimento. Obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Amém? Pois bem, irmãos, vamos falar um pouco sobre sede, sobre um crente sedento. Por quê? Porque, irmãos, em toda a Escritura, quando nós lemos as Escrituras, as promessas de Deus são repletas, são muitas promessas. Mas veja bem, irmãos, a maioria das promessas de Deus, 90% das promessas de Deus, elas são condicionais. As promessas são de Deus, elas foram feitas pelo Senhor. E Ele tem prazer em cumprir cada uma das suas promessas que Ele fez para o seu povo. Mas o Senhor não quer, não deseja que sejamos inertes, parados. O prazer de Deus, a alegria de Deus, o mandamento de Deus é que nós nos movimentemos no reino. As promessas estão no reino, estão em Cristo, elas são todas para o seu povo. E nós não podemos ficar parados, olhando, esperando, não, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos trabalhar no reino. No reino tem trabalho, tem serviço. Nós fomos chamados pelo general, somos parte do seu exército. E um soldado não é chamado para ficar parado. Quando ele está parado, no mínimo ele está armado. E não está para brincadeira. O reino de Deus também é assim. Nós somos chamados para nos movimentar, para trabalhar para o nosso general, o Senhor Jesus Cristo. Se não trabalhamos, se ficamos parados, então nós vamos caindo numa inércia. Nós vamos parando de nos movimentar e isso nos dá uma sensação de impotência. E não é esse o chamado de Deus para nós. Nós precisamos nos movimentar no reino. Existem níveis espirituais que precisam ser alcançados pelo povo de Deus. E é da alegria de Deus, é do prazer de Deus, é da vontade de Deus que nós cresçamos e alcancemos degraus mais altos no reino de Deus. Existem profetas, existem doutores, existem pastores, existem diáconos, existe, irmãos. Foi Deus que escolheu pelo seu Espírito. E essas escolhas foram feitas por Deus, para quê? Para a edificação do corpo. E como se edifica o corpo de Deus? Em comunhão um com os outros. A igreja é edificada quando ela caminha em comunhão, em adoração a Deus, pelas doutrinas, pela palavra, pelo ensinamento, pelos conselhos, pelos mandamentos do Senhor. Se nós não andarmos pela palavra, não edifica o corpo, cria confusão. Por isso a importância de termos sede de Deus, sede da sua palavra, sede das suas promessas, sede da sua vinda, sede da sua manifestação, da manifestação do Espírito Santo, sede do avivamento, o verdadeiro avivamento, sede de justiça, sede para sair e ver alguém convertido, sede para sair e ver aquele que não era de Deus passar a ser, pelo milagre do Espírito Santo na vida dele, e eu e você sermos o quê? Um canal de bênção. Nós somos um vaso de honra. Deus nos valorizou. Olha que beleza. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
E quando chegamos no reino do Filho do seu amor, o que o Filho fez? Encheu-nos do seu Espírito. E agora? O que faremos com o Espírito Santo que o Senhor colocou em nós? O que faremos? Tem que frutificar. Temos que nos movimentar. Temos que trabalhar. Quando a gente fala de trabalho no reino de Deus, muitas vezes a gente confunde com o nosso trabalho secular. Não é assim. Deus tem multiforme de trabalhar. Às vezes você precisa trabalhar na sua casa. Às vezes você precisa trabalhar no seu vizinho. Às vezes você precisa trabalhar na sua rua, no seu bairro. Ou nas nações. Mas Deus tem multiforme de trabalho. E você precisa crer nisso. Acreditar nessa verdade. Para que nós possamos avançar. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras no primeiro texto de hoje, Isaías 44, versículo 3. O livro de Isaías está no Antigo Testamento. O capítulo é o 44 e o versículo é o versículo 3. Quem achou, diga amém, dá glória a Deus. É isso aí, glória a Deus. 44, 3, eu queria ler junto com você esse primeiro versículo. Vamos lá? Diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. 4. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Olha que promessa o Senhor tem para nós. Derramarei água sobre o sedento. Vamos avançar um pouco mais. Agora vamos lá no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. João é no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 7, versículo 37. Tudo certo aí? Amém. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isaías 44 diz que ele derramará água sobre o sedento. João capítulo 7 diz que quem tem sede, vem a mim e beba. Vamos juntando as peças. Agora, vamos aí no mesmo Evangelho de João, agora no capítulo 4. Volta aí um pouquinho, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. Achou aí? Amém. Vamos começar do 9? É melhor, não é? 9 diz assim, 4, 9 de João. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio
dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ah, meu querido irmão, que promessa, hein? Que promessa. Imagina Jesus chegar para uma mulher e oferecer rios para ela. Ela não entendeu. Mas é isso mesmo. Rios de águas vivas. Vou fazer aqui uma observação para que fique bem claro. Isaías 44, João capítulo 7 e João capítulo 4, essa água se refere ao Espírito Santo, nesses 3 textos. O Espírito Santo é apresentado na Bíblia também como fogo, água, óleo, vento, sopro, chuva. Não são todos os textos que falam de água que é o Espírito Santo. Depende do contexto. Não é todas as passagens que falam de fogo, de vento, que falam do Espírito Santo. Por isso é importante ver o contexto. Em que contexto foi escrito? Por que foi escrito assim? Nesse caso aqui, esses 3 textos referem-se ao Espírito Santo. A água prometida por Deus em Isaías 44 é o Espírito Santo. A água prometida por Jesus em João capítulo 7 é o Espírito Santo. A água prometida por Jesus no capítulo 4 de João é o Espírito Santo. É do Espírito Santo que o texto está falando. Mas Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro que existe um porquê, existe um gabarito, você precisa ter algo, você precisa ter sede. Quem tem sede, vem a mim e beba, ele diz. A sede é nossa, a fonte é ele. Nós precisamos ir até a fonte para beber. Porque tudo o que Deus precisava fazer para a nossa salvação, Ele já fez, enviando o seu Filho. Se Deus tinha sede da nossa salvação, então Ele veio até a fonte. Se nós temos sede de Deus, nós também precisamos ir à fonte de águas vivas. A fonte sempre esteve no seu devido lugar. Ela não seca. Não existe verão, não existe deserto, não existe estação que seque a fonte de águas vivas. Ela é eterna, ela é curadora, ela é redentora. Se temos sede, o melhor caminho para fazermos é a fonte de águas vivas. É lá que está o que nós tanto precisamos. Precisamos de paz, Ele é o príncipe da paz. Precisamos de vida, Ele é o autor da vida. Precisamos de perdão, Ele é o Deus que nos perdoa. Precisamos de Salvador, Ele é o Deus Salvador. Ou alguém tem dúvida disso? Creio que não. Ele é a fonte do seu povo. Águas vivas. O Espírito Santo pode fluir de nós para outras pessoas que vivem ao nosso redor. Mas para isso, as decisões precisam ser tomadas. Eu e você precisamos tomar a decisão de ir à fonte. A fonte, ela já veio. Jeremias diz assim, acho que é Jeremias 15, diz: o meu povo fez 2 maldades.
2,13. E então eu fui no outro texto. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixou fontes de águas ou de mananciais de águas vivas. E cavaram para si cisternas rotas. Não represa água. Está seca, está vazia, não tem água. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, ele precisa ser alimentado com essa água viva, com o pão vivo que desceu do céu. Se Jesus, em Mateus capítulo 7, se apresenta como a fonte das águas, quem tem sede, vem a mim. Ele está dizendo, eu sou a fonte. Se a promessa do Senhor é, eu derramarei água sobre o sedento, sobre aquele que tem sede, sobre o que quer, sobre aquele que desesperadamente quer ser cheio de Deus. João, capítulo 7. Eu acho que eu li muito Mateus esses dias. Perdoa. Se ele é a fonte, para onde iremos? Que fonte temos? Quais fontes buscamos? Se ele não nos dessedentar, se ele não matar a nossa sede, quem vai matar a nossa sede, irmãos? Quem vai matar a nossa sede? Eu quero te apresentar pelo menos 3 tipos de sede que o homem pode ter. E vou fazer isso com base bíblica. O homem pode ter sede de poder. E se você tem sede de poder, a fonte que você vai procurar é a fonte do poder, da fama, do holofote, do microfone, das câmeras, dos aplausos. É uma sede. E por incrível que pareça, muitos têm essa sede e buscam. Se você der uma lida no segundo livro do profeta Samuel, você vai encontrar um caso assim. O nome do rapaz é Absalão, filho do rei Davi. O Absalão era filho do rei Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Um homem bonito, a Bíblia diz que ele era muito formoso, o mais formoso da cidade. Ele tinha um irmão chamado Aminon e uma irmã chamada Tamar. E esse Aminon, ele violentou a sua irmã Tamar. E Absalão ficou sabendo. E durante 2 anos ou mais, Absalão guardou aquilo no coração dele, até que um dia matou Aminon. E fugiu, foi embora. Joabe, o chefe do exército de Davi, deu um jeito e trouxe Absalão. Mas não trouxe para a casa do rei, trouxe para a casa, uma outra casa, afastado. Porque o rei não queria ver ainda o Absalão, Davi. E Joabe trouxe Absalão da casa dele até chegar à presença do rei, depois de uns 2 anos, mais ou menos. Quando ele chegou na presença do rei, em vez dele se arrepender, dizer, pai, me perdoa, eu matei o meu irmão, eu fugi, eu desonrei a Deus, entristeci o Senhor, sabe o que ele fez? Ele mentiu. Absalão era bonito por fora, mas o caráter dele era péssimo. Era violento.
Um dia ele chegou para o pai dele e falou, eu preciso tosquear. Tosquear é tosquear as ovelhas lá. Numa cidade um pouco distante. O senhor vai conosco? O Davi disse, não, meu filho, eu não vou não, mas convida outros servos aí e leva contigo. E ele levou, inclusive Aminon, seu irmão. Sabe o que ele fez? Ele combinou com os irmãos dele lá, com o pessoal que estava com ele, assim, olha, nós vamos dar vinho para o pessoal beber, e quando o Aminon estiver alegre, ou seja, meio tomou umas, nós mata ele. Era irmão do cara. E matou. Vieram dizer a Davi, Davi ficou chateado, desesperado, porque falaram primeiro que tinha matado todos os irmãos, mas não era, foi só Aminon. Quando Absalão volta, você acha que ele se arrependeu? Não. A sede de Absalão não era sede de Deus, era sede de poder, de trono, sede de glória, sede de ser reconhecido pelos homens. Absalão chega para o pai e inventa outra história. Pai, quando eu estava distante, eu fiz um voto e eu preciso pagar esse voto. É lá na cidade, acho que era Gerar, se eu não estiver enganado. E o pai disse, então vai. E ele foi. Lá nessa cidade, ele se declarou rei. Sem o pai saber. Ele disse, olha, quando a trombeta tocar, todo mundo diz numa boca só, Absalão reina. Ó, usurpando. E o pai está lá no palácio. O verdadeiro rei é Davi. Foi ungido, levantado por Deus. Mas Absalão tinha sede de poder. Absalão queria o trono, queria a glória, ele queria ser reconhecido. Sabe o que ele fazia? O texto diz que ele parava na porta da cidade, as pessoas vinham, quando ele encontrava com elas, ele dizia, você vai aonde? Vai falar com o rei? Sim, vou. Qual é a tua causa? Ah, minha causa é essa, assim, assim. É boa a tua causa. Olha, mas ninguém vai cuidar disso para ti. Ah, quem me dera se eu pudesse resolver o teu problema. Se eu tivesse no trono, eu resolvia, porque a tua proposta é boa. Sabe o que o texto diz? O texto diz que Absalão roubava o coração das pessoas. Ele beijava a mão das pessoas. Dava uma de humilde. Mas o caráter de Absalão era cruel, usurpador, mentiroso. O pai dele servia ao Deus verdadeiro. O pai dele servia a fonte de águas vivas. Mas o Absalão não queria esta fonte. Ele queria a fonte do poder. Ele queria ser rei. Ele queria reinar. Por isso, irmão, a nossa sede, a sede que temos, ela vai levar à fonte. Qual fonte você vai? Qual fonte eu vou? Que fonte eu estou bebendo? Eu estou bebendo na fonte certa? Deus tem sido a minha fonte? Tem sido a minha água? Tem matado a minha sede? Ou eu estou indo em fontes diferentes? Existe um outro texto, que eu até marquei aqui, em Atos 8:18, fala de um certo cidadão chamado Simão. O Simão começou a andar com Paulo. E vê a operação que Deus fazia pela mão daqueles homens. E o Simão chegou até a se batizar. Mas quando o Simão viu, pelas mãos dos filhos de Deus, os milagres que Deus fazia, sabe o que o Simão fez? Ei, me vende aí esse poder aí, me vende. É com Pedro, né? Foi Pedro? Pedro, é isso mesmo. Me vende esse poder. Quando eu estiver em algum lugar e eu impor as mãos sobre alguém, eu quero que aconteça a mesma coisa. Ó, perdeu o juízo esse moço. Tentar comprar
o Espírito Santo, o poder de Deus. Por quê? Porque o coração desse homem, a fonte que esse homem bebia, era uma fonte de amargura, meu irmão. É a fonte do poder. Por isso, como é importante a gente ler as Escrituras para beber na fonte certa. Para não tomar o caminho da fonte errada. Porque as promessas que o Senhor tem para o seu povo é: eu derramarei o Espírito sobre aquele que tem sede de mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas existe também um outro tipo de sede. Existem pessoas que têm sede de coisas. Sede de coisas materiais. E quem tem sede de coisas materiais, vai beber nesta fonte também. Existe esta fonte. Um bom exemplo é a igreja de Laodiceia. Uma das 7 igrejas da Ásia. E Jesus escreveu para cada uma carta. E na igreja de Laodiceia havia um problema. Qual era o problema? A fonte que eles bebiam. Rico sou, não tenho necessidade de nada. Está tudo bem comigo, eu tenho tudo o que eu preciso. Meu armário está cheio, minha conta bancária está recheada. Então eu estou tranquilo. Eu sou rico. Não tem necessidade na minha casa. Mas esqueceram de beber na fonte certa. Sabe o que Jesus disse a eles? Vocês produzem a melhor roupa, mas andam nus. Porque Laodiceia produzia uma lã chamada lã negra, que só tinha naquela região, caríssima. O pessoal ia lá comprar. Por isso que Jesus fala das roupas para aquela igreja. Vocês produzem roupas, mas estão nus. Jesus fala do colírio. Laodiceia tinha um centro médico para curar doença dos olhos, avançadíssimo. Algo tremendo que o mundo todo ia buscar remédios, cura, tratamento em Laodiceia. Porque tinha os melhores médicos, o melhor tratamento. Tinha um pó chamado pó frígio, se eu não estiver enganado. Foi criado por eles. Por isso Jesus vai dizer, vocês curam os olhos dos outros, vocês estão cegos. Eu sugiro que vocês comprem colírio de mim, para os olhos. Entendeu? Olha, o centro comercial de Laodiceia naquela época era fenomenal. Os maiores bancos, as moedas mais valiosas estavam lá. Por isso que Jesus vai dizer, vocês são ricos, mas são pobres. Comprem de mim ouro refinado, a verdadeira riqueza. Sabe por que Jesus falou para aquela igreja, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca? Porque Laodiceia tinha uma grande fraqueza. Ela não continha no seu sistema hídrico água potável. Então ela tinha que receber água de Colossos e de uma outra cidade próxima. A água que fluía dos chafariz de Laodiceia era água salobra, ninguém conseguia tomar, era quase que salgada. Por isso que surgiu um ditado que diz assim, fui enganado pelas águas de Laodiceia. Porque os turistas iam para lá para ver aquela beleza toda, e quando eles provavam daquela água, ela era cheia de minerais muito salgados, eles não conseguiam engolir, ela era morna. Por causa das térmicas, que lá tinha muito dessas. As térmicas eram em Colossos. Então, quando Jesus falou daquela água, ele sabia o que estava dizendo. Olha, eu estou a ponto de vomitar vocês, assim como vocês vomitam a água que vocês têm, que não conseguem tomar, eu também estou assim com vocês. Por quê? Porque a fonte daquela igreja era
as coisas, riquezas materiais. Irmãos, é preciso ir na fonte certa. Existem esses tipos de sede. Se a gente não vigiar, a gente pode achar que está indo na fonte certa, e quando as coisas começam a melhorar, você começa a ganhar dinheiro, você começa a ficar rico, você começa a prosperar, e você fala, não, está dando tudo certo. Eu aconselho você ler a carta que Jesus mandou ao anjo da igreja em Laodiceia. Você pode enriquecer, você pode ganhar dinheiro, bebendo na fonte certa. Na fonte de águas vivas. Não é isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6? Pão nosso de cada dia, nos dá hoje, pão nosso. Quando eu digo pão nosso, eu estou dizendo para Deus o quê? Eu sou a padaria do Senhor. Pode mandar pão para cá que eu vou dividir com meus irmãos. E se Ele abastecer, não vai faltar pão. Todos nós teremos, em abundância, com fartura. Agora, quando nós bebemos na fonte errada, as coisas começam a melhorar, e a gente fala, não, está dando certo, está tudo ok. Sabe por quê? Nós temos um defeito, irmãos. Associar riquezas à vontade de Deus. Espera aí, nem tudo que está dando certo quer dizer que Deus esteja aprovando. Se a gente fosse medir o nível espiritual pelas riquezas, o que dizer, então, dos homens mais ricos do Brasil e do mundo? Vamos à fonte certa? Fontes de águas vivas, aquela que pode matar a nossa sede verdadeiramente. Não vamos ser enganados, porque se nós beber desta fonte de águas viva, nós seremos diferentes, seremos transformados, seremos outro tipo de povo, um povo remido, um povo poderoso, um povo que adora a Deus na beleza da sua santidade, dia após dia, sem se cansar. E esse povo foi o povo que Jesus Cristo comprou, remiu, para o Pai, com o seu sangue. Por isso nós só podemos beber em uma fonte, fonte de águas vivas, que é o nosso Deus. Eu te convido também a dar uma olhada, e aí eu preciso que vocês vão lá comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 2 e 3, olha só. Todo mundo encontrou? Vamos lá. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 2 ao 3, diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Sabe o que Pedro está dizendo? Que do meio do sistema religioso surgirá muita gente com esta sede de dinheiro, sede de poder, sede de coisas. E para que eles tenham estas coisas, eles negociam o seu rebanho. E ele vai dizer, só que Deus está de olho, e não tardará a sentença desses. Por isso, é que eu estou te dizendo nessa manhã, meu amado irmão e irmã, vamos às fontes de águas vivas, a palavra, o Deus vivo, a oração, a perseverança.
As outras fontes não nos pertencem. Não é o nosso caminho. Não é para onde devemos ir. O nosso caminho é Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo. É para Ele que nós vamos. O nosso alvo é Ele. O nosso Salvador é Ele. O nosso Deus é Ele. Ele é a nossa fonte. Para que beber em outras fontes e abandonar a fonte de águas vivas? A fonte não seca. Ela é eterna. Ela jorra dia e noite. O salmista diz: todos os dias pela manhã, as tuas misericórdias vêm. Nos sustenta durante todo o dia. E no Salmo 3, o 4, diz: até quando eu estou dormindo, é o Senhor que cuida de mim, de nós. Dormi e levantei, porque o Senhor nos sustentou. Como é maravilhoso saber disso. Que a fonte de águas viva está sendo derramada sobre nós dia após dia, sem falhar um só dia sequer, uma hora só sequer, um minuto sequer. Somos encharcados pela misericórdia do nosso Deus, pela fonte de águas vivas. Mas eu quero te falar também de uma outra sede. Está no Salmo 42. Eu creio que muitos de vocês já devem ter lido. O Salmo 42 vai nos mostrar o que é ter sede. A verdadeira sede. Ele diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, isso aqui é correntes de águas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha alma, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face
é o meu Deus. Você entendeu o que é ter sede? O salmista diz que ele tem sede de Deus. Ele não tem sede de coisas. Ele não tem sede de poder. Ele não tem sede de bens materiais desesperadamente. Ele diz: eu tenho sede de Deus. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus. Aonde está Deus? Eu quero Deus. Eu não quero coisas. Eu preciso é de Deus. Eu preciso da água viva. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Porque se eu não tiver o Senhor, eu também não tenho nada. Se eu tiver Deus em mim, se Cristo morar em mim, se o Espírito Santo habitar em mim, então eu tenho tudo. Tudo que eu preciso, tenho. Porque é promessa de Deus. O salmista diz: eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Ele diz: eu tenho saudade quando eu saía para ir à casa do meu Deus, com a multidão, cantando, louvando e adorando. E os meus inimigos hoje falam para mim: aonde está o teu Deus? Deus, eu preciso de ti, aonde está o Senhor? Eu quero Deus, eu estou com saudade de Deus. Como falta isso, irmão, nos nossos lábios? Jesus, eu tenho saudade de ti. Eu amo a tua vinda. Eu preciso de ti. Me enche, Senhor, do teu Espírito. Traz alívio para a minha alma. Traz conforto para a minha alma, para o meu espírito. Traz alegria do teu reino. Quanto tempo faz que a gente não declara, ou não nos declaramos para Jesus, com voz de alegria, de amor, de gozo, de júbilo? A maioria do tempo a gente passa pedindo: me dá, me dá, me dá, me dá. A outra parte a gente passa mandando: faz, faz, faz e faz. Quando muito, raramente, aliás, agradecemos. Mas declarar as grandezas de Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que têm sido derramadas sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus irmãos. Quantos de nós não temos sido curados de enfermidade e nem sabíamos que tinha? Quantos livramentos de morte o Senhor não tem nos dado e nem percebemos? Irmãos, a nossa fonte é Deus. Fonte de águas vivas. Mergulha nessa fonte. Colossenses capítulo 2 e versículo 2. Vamos dar uma olhada? Colossenses é lá no Novo Testamento. Olha o que Paulo pede a Deus para esses irmãos. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 2 e 3. Aliás, eu vou começar do 1. É maravilhoso. Ele diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia. A Laodiceia apareceu aqui de novo, viram? E por quantos não viram o meu rosto em carne. Aí ele vai pedir a Deus algo para os nossos irmãos. Ele diz: para que os seus corações sejam consolados
e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Lê o 3 comigo, por favor. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Sabe aonde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em Cristo, o Filho do Deus vivo, é nele. Qualquer outra fonte que diga que os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos é falsa. Porque a Bíblia diz, as Escrituras afirmam, está documentado, todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão em Cristo. E se você e eu quiser conhecer esses tesouros, ter a revelação desses tesouros, a única fonte que pode te fornecer isso é Cristo. Somente Ele. Vamos chegar lá. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Bem, eu estava conversando um dia desse, aqui na mesa, eu acho que era o apóstolo, nós estávamos conversando, tinha mais um pessoal aqui, e ele disse assim: irmãos, Deus tem muita coisa para nos dar, e nós não temos porque não pedimos, não buscamos. Porque buscar, irmãos, demanda esforço, dedicação, vontade, sede, empenho, diligência, cuidado, vigilância. Ninguém sai para buscar um tesouro sem antes tomar esses cuidados. Então nós fomos chamados, estamos no reino para trabalhar, para fazer a diferença. A igreja precisa crescer, o reino de Deus precisa avançar. E quem é que Deus vai usar para fazer isso? O seu povo, a sua igreja. Para isso fomos constituídos sacerdotes, príncipes, seara de Deus, filhos de Deus, embaixadores de Deus, autoridades. Qual é o outro nome que você pretende dar? Desde que glorifique a Deus. É esse povo, o povo de Deus. Embaixadores do reino. Olha que privilégio. Intercessores. O que nós ligar na terra será ligado no céu. E o que nós desligar no céu, na terra? Irmãos, percebe que nós estamos ligados a uma fonte eterna? Fonte de poder. Bem, eu acredito que na sua cabeça está uma pergunta agora. Está bem, irmão Paulo? Você falou que nós precisamos ter sede, precisamos buscar. Mas como eu faço isso? Como? Como é que eu posso mostrar para o meu Deus que eu estou com sede de Deus? Sede das suas revelações, sede da sua grandeza, sede da sua graça cada vez mais, sede da manifestação poderosa do seu Espírito, sede das revelações. Como é que eu faço isso? Que caminho eu sigo? Por onde começar? Então eu queria compartilhar com você
O que precisamos fazer? Primeiro, se você estiver prestando atenção, grave isso aí na mente. Primeiro, separe tempo para ler as Escrituras. Separe tempo para isso. Porque você só consegue conhecer a pessoa de Cristo se você ler as Escrituras, meditar nelas, fazer desse livro prioridade. É a nossa Constituição. Existe fundamento para isso? Sim, existe. Lembra daquelas duas irmãs, Marta e Maria? Jesus chegou na casa delas. Jesus sentou. Maria também sentou. E Marta ficou trabalhando. Para ela estava servindo, e estava. Mas num determinado momento, ela veio e disse: Senhor, o senhor não se incomoda com isso, não? Só eu servindo, era Jesus e mais 12 ou mais. Não é brincadeira. Sabe o que Jesus disse para ela? Marta, Marta, você está muito preocupada aí com esse negócio da cozinha, Marta. Depois a gente toma esse café. Senta aí. Maria escolheu a melhor parte. E o que ela escolheu não lhe será tirado. O que você aprender lendo as Escrituras, amado irmão, não te será tirado. Ficará guardado no teu coração e gerará dentro de nós vidas, rios de águas. Separa um tempo para ler as Escrituras. Sabe o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo? Eu até marquei aqui. Eu quero ir com você no texto, sabe por quê? Porque é importante. 1 Timóteo 4,12. Vamos dar uma olhadinha lá? Primeira Timóteo 4,12, Paulo diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Lê o 13 comigo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, persevera na leitura das Escrituras. Insiste em ler as Escrituras. Até que eu vá, ocupa-te destas coisas. É isso que verdadeiramente vale a pena. É o conselho do apóstolo Paulo para o seu filho Timóteo. Separe um tempo para ler as Escrituras. 2. Persevere em oração. Tire um tempo para orar, para jejuar, para se consagrar a Deus. Em Atos, acho que é o capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 3, depois você pode dar uma olhada. Lá em Atos, no capítulo 13, o texto diz que naquela igreja de Antioquia, não é isso? Havia profetas. Vamos lá para o texto? Vai ficar melhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 13.
E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Você sabia que você separando um tempo para orar, para jejuar, para se consagrar, Deus pode trazer para a sua vida, para a nossa vida, revelações grandiosas e poderosas, direção para a igreja, direção para a nossa casa, direção para a nossa vida, direção para um negócio que vamos fazer, direção para uma decisão que devemos tomar, direção para enviar alguém, direção para ajudar um missionário, direção para ajudar o irmão, direção para abençoar uma pessoa. Se consagre. Separe um tempo para orar, para jejuar, para ler as Escrituras. Outro ponto, pratique o Evangelho. Tiago vai dizer assim: não seja só ouvinte, mas praticante. Nós fomos chamados para praticar o Evangelho. O que é praticar o Evangelho? É fazer o que está escrito. Evangelizar alguém, está escrito que nós devemos? Sim, então pratique. Socorrer o irmão, está escrito? Sim, socorra. Orar, interceder pela vida da nossa liderança, está escrito? Sim, pois interceda. Abençoar a vida de um irmão ou de outro irmão, e até daqueles que não são irmãos, está escrito? Sim, pois faça isso, façamos isso. Ofertar na vida dos irmãos, está escrito? Sim, faça, plante. Isso é praticar o Evangelho. Governe bem a sua casa, ou governamos bem a nossa casa. Isso é praticar o Evangelho. Obedecer às nossas lideranças, está escrito? Sim, é praticar o Evangelho. Não ser levado por qualquer vento de doutrina, está escrito? Sim, isso é praticar o Evangelho. Oséias 4:6 vai nos dizer isso. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem lê as Escrituras não engole qualquer coisa. Quem lê as Escrituras não é enganado por um falso profeta, pelo mentiroso. Isso é praticar o Evangelho. Se santificar. É o que está escrito: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Viver em mansidão, amar os irmãos, até os vossos inimigos, orai por eles, disse Jesus. Isso é praticar o Evangelho. Andar retamente, andar em comunhão, ser um com o irmão. Isso é praticar o Evangelho. João capítulo 17, na oração de Jesus, olha o que ele diz. Capítulo 17 do Evangelho de João. Ele diz assim: agora, versículo 7, 17:7. Agora
já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Também eu com eles no mundo, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí você vai até o versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Sabe qual é o clamor de Jesus na oração sacerdotal? Unidade, comunhão da igreja. Porque se o mundo não enxergar em nós esta comunhão, como o mundo crerá que Cristo Jesus é o nosso Deus, se Cristo prega a comunhão e o amor e a fraternidade entre o seu povo? Ou você acha que o mundo não conhece esses textos? Eles não gostam, eles não obedecem, eles não mas conhecem. Sabe qual é a forma? Sabe qual é a maneira? Sabe qual é o testemunho que a igreja dá para o mundo? E isso mostra que Cristo é o nosso Deus? A comunhão. O que nos une é maior do que o que nos separa. Enquanto o mundo quer nos separar, o Espírito Santo veio para nos unir, formando um só povo, em direção ao mesmo alvo, buscando os mesmos objetivos, adorando o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Isso é praticar o Evangelho. Participe das atividades da igreja. Isso é praticar o Evangelho. Frequente mais os cultos. Isso é praticar o Evangelho. Converse com a liderança da igreja. Pergunte, tem algo que eu possa fazer? Eu estou disposto a ajudar. Isso é praticar o Evangelho. Se não, nós ficamos assim, parados, e o reino de Deus precisa crescer. Lembre-se que Jesus disse: quem busca, encontra. Quem procura, acha. Quem bate, a porta se abre. Você só encontra se procurar. Você só acha se buscar. A porta só abre se você bater. Percebe que é necessário uma ação da nossa parte?
qual é a nossa fonte? Que fonte temos bebido? Isaías 44, não esqueça. Eu derramarei água sobre o sedento. João capítulo 7. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas fluirão do seu ventre. Mais de um rio. Portanto, meu amado irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente, crianças, tenha somente uma fonte, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Cristo, o Deus vivo, o nosso Deus. Amém? Fique em pé um minuto, por gentileza, por favor. Nós vamos terminar com uma oração. Curve a sua cabeça e clame ao Senhor por um pouco de tempo. Pai, assim como diz a Tua palavra, Senhor, nós buscamos em Ti, ó Deus, tesouros que estão escondidos somente em Ti. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos águas vivas. Somente em Ti, ó Deus, nós encontramos conforto. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Somente o Teu nome é poderoso para nos sustentar. Somente o Teu nome é poderoso, Senhor, para nos colocar de pé. Somente a Tua mão poderosa nos sustenta, Senhor. Porque Tu criaste todas as coisas pelo poder da Tua palavra, e todas elas subsistem porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós clamamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Enche-nos, ó Deus, de sabedoria, de discernimento, Senhor. Na alegria do Teu Espírito, dá-nos, ó Deus, dons espirituais, para que nós possamos, pelo poder do nome de Cristo, praticar o Evangelho, a Tua santa palavra. Concede-nos, ó Deus, união, comunhão no Teu Espírito, para que o mundo saiba que o Senhor Jesus é o nosso Deus, o nosso único Deus. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Uma nação, Senhor, que está sofrendo, que está tendo as consequências da sua incredulidade. Mas nós sabemos que o mundo está nas mãos do Senhor, que a nossa nação está nas mãos do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, tem misericórdia das nossas autoridades. Concede, ó Deus, às nossas autoridades sabedoria e discernimento para, Senhor, conduzir a nossa nação retamente. Tira, ó Deus, de sobre nós os juízes corruptos, as autoridades corruptas, e lança sobre nós, ó Deus, homens tementes ao Teu santo nome, homens que tenham temor da Tua palavra, Senhor. Concede, ó Deus, às autoridades eclesiásticas do Brasil, pastores, apóstolos, todos eles, ó Deus, dá a eles sabedoria e autoridade, ó Deus, para se levantar no poder do nome de Cristo e declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Porque em Ti está a nossa vitória, Senhor. Em Ti está a nossa salvação. Contigo está, Senhor, os tesouros escondidos, a grandeza da nação. Oh, Senhor, a Tua palavra diz que bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Apresenta-te, ó Deus, com poder e glória na igreja brasileira. Senhor, tira do meio da igreja brasileira as heresias. Senhor, concede coração puro ao Teu povo. Arrependimento, Senhor. Derrama, Senhor, águas vivas sobre o Teu povo, trazendo, ó Deus, sabedoria do alto, para que nós possamos nos conduzir nessa nação retamente,
dando testemunho da tua grandeza, da tua bondade e da tua santidade. Pois assim diz a tua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Em ti cremos, Senhor, e confiamos no nome santo do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Oramos, crendo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Um domingo de vitória e daqui a pouco tem mais. Amém? Glória a Deus.